Agora eu sei que a reta S tem o coeficiente angular menos 1/3, e eu sei que a reta S deve passar no ponto 4 e 0, então agora basta aplicar aqui na fórmula ioiô meixoxô, que todo mundo já sabe de cor e salteado, ok? Não tem como esquecer essa frasezinha, né, pessoal? Ioiô meixoxô. Então aqui, y menos o y0, o y é o do ponto lá, que é 0, né? O m é menos 1/3, que multiplica x menos o x0. O x0 vale 4. Tá? Vamos fazer o cálculo. Y é igual, aplica o chuveirinho aqui, nós vamos ter menos 1/3 de x mais 4/3. Certo? Tá pronto aqui a equação da reta S. Vamos botar aqui a equação da reta S. Bom, só que o exercício pediu a equação geral. Então, para encontrar a equação geral, é muito simples encontrar a equação geral, tá? É só passar tudo para um lado só. Então, eu posso passar esse menos 1/3 para um lado, vai ficar quanto aqui, pessoal? 1/3 de x, o y continua sendo y e passa menos 4/3, igual a 0. Essa é a equação geral. Eu ainda poderia, se quiser, não é obrigado a fazer isso, poderia multiplicar toda a equação por 3, tá? Só para ela assumir essas frações. É possível fazer isso? Sim, é possível, né? Se eu multiplicar toda ela por 3, vai ficar 1/3 de x vezes 3, vai dar x. Y vezes 3 vai dar 3y. E menos 4 vezes 3, menos 4/3 vezes 3, vai dar menos 4. Igual a 0, tá? Então, x mais 3y menos 4 igual a 0. Essa é a equação da reta S. Fechou, gente? Fácil, né? Não tem mistério nenhum. Mais um exemplo aqui, então. Mais um exercício, né, pessoal? Determine a equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são o ponto A, 0, 0 e o ponto B, 2 e 3. Ok. Bom, para quem não sabe o que é mediatriz, então vamos pensar um pouquinho aqui. Por exemplo, nós temos aqui o ponto A, nós temos aqui um ponto B. A mediatriz é nada mais, nada menos do que a reta que passa pelo ponto médio do segmento AB, não um ponto M, tá? E ela faz 90 graus, ou seja, ela forma 90 graus com esta reta, tá bom? Então tá aqui, gente, ó. Essa reta em vermelho é a reta mediatriz, tá? Que passa pelo ponto médio do segmento AB, formando 90 graus aqui, tá bom? Muito bem, está aí o gráfico, tá? Para a gente ter uma noção de como é que funciona, tá? De como é que a gente deve proceder para encontrar essa mediatriz aí, tá certo? Então, olha só, nós temos o ponto A, que é o ponto 0, 0, tá? O ponto A está aqui, a origem. Nós temos o ponto B, que é o ponto 2 e 3. Então, nós temos aqui um segmento determinado por A e por B. Está aqui o segmento. Nós vamos achar o ponto médio. O ponto médio do segmento AB. Bom, isso é bem fácil fazer. O ponto médio do segmento AB é formado por um x do ponto médio e um y do ponto médio. Bom, veja que nós já estamos aqui revisando o ponto médio, né? Então, o x do ponto médio se calcula assim, ó. O x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Logo, o x do ponto médio vai ser o x do A, que é 0, mais o x do B, que é 2, dividido por 2. Então, o x do ponto médio vai ser 2 sobre 2, que é 1. Ah, professor, precisava fazer tudo isso? Não, gente, é óbvio que não, porque como nós temos o ponto A sendo 0 e 0, né, e o ponto B é diferente de 0, né, então é só pegar as coordenadas aqui e dividir por 2, as coordenadas do ponto B. Mas eu estou fazendo igual para vocês todos verem, tá? Então, o y do ponto médio é o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Então, y do ponto médio vai ser o y do ponto A, que é 0, mais o y do ponto B, que é 3, dividido por 2. Logo, o y do ponto médio vai ser 3 meios. Tá, gente? Ok, aqui no gráfico já estava pronto, ó. 1 para o x, 3 meios para o y, tá ali, certo? Muito bem, então agora, gente, nós temos que determinar a equação
da reta, do segmento de reta que passa por A e por B. Professor, por que tem que determinar a equação que passa por A e por B? Bom, porque determinando a equação que passa por A e por B, a gente consegue achar o coeficiente angular dessa reta verde aí, tá? Tudo bem? Sabendo o coeficiente angular da reta verde, eu consigo encontrar o coeficiente angular da mediatriz, da reta mediatriz, porque ela é perpendicular, então é só pegar o coeficiente angular, inverter e trocar o sinal. Bom, pessoal, então, para encontrar o coeficiente angular do segmento AB, tá? Ou melhor, às vezes, da reta que passa por A e por B, né? A gente pode utilizar direto a fórmula do coeficiente angular, que é o Yoyomi-Shosho, é só isolar o M. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, eu posso calcular da seguinte forma: y menos y0 dividido por x menos x0. Ou seja, é a fórmula do Yoyomi-Shosho, tá? Então, olha aqui, m que passa por A e por B vai ser o y de um, que é 3, menos o y do outro ponto, que é 0, sobre o x do ponto B, que é 2, né? Menos o x do outro ponto, que é 0, ok? Então, o coeficiente angular da reta que passa por A e por B vai ser 3 meios, certo? Ok. Achei o coeficiente angular da reta que passa por A e por B. Como é que eu sei o coeficiente angular da reta azul, né? Que seria a reta perpendicular ali, que é a mediatriz? Vamos lá, então. É bem simples de encontrar. Se a gente sabe que se o coeficiente angular da reta que passa por A e por B é 3 meios e a mediatriz é perpendicular a essa reta, então o coeficiente angular da mediatriz deve ser menos 2 terços, ou seja, é só inverter e trocar o sinal, tá? Ok. Agora, eu sei o ponto M. O ponto M eu calculei, tá? Esse ponto M aqui, ó, é 1 e 3 meios. Então, vamos colocar aqui, ó. M é 1 e 3 meios, tá? Que é o ponto médio entre A e B. Portanto, se eu sei que a reta mediatriz passa pelo ponto M e ela é perpendicular a outra reta que passa por A e por B, então eu pego o coeficiente angular da reta mediatriz e o ponto M e aplico no Yoyomi-Shosho, tá? E tá feito o brick. Não tem muito mistério não, tá? Vamos lá, y menos o y do ponto, que é 3 meios, é igual ao m, que é menos 2 terços, que multiplica x menos o x0, que é 1. Certo? Y menos 3 meios é igual, aplica aqui o chuveirinho, vai dar menos 2 terços de x mais 2 terços, tudo bem? Vamos passar para o outro lado, então fica 2 terços de x mais 2 terços e vem o mais 3 meios para cá, certo?